Olá pessoal, retomamos a nossa série de catequeses a respeito do Espírito Santo, já nos encaminhando para a conclusão. Hoje vamos falar a respeito das definições pneumatológicas importantes. A Igreja sempre teve muita atenção, muito cuidado ao definir as verdades de fé. E essas verdades definidas pela Igreja de maneira oficial, nós chamamos de dogma. São definições acolhidas por toda a Igreja como irrenunciáveis àqueles que pertencem, integram a comunidade de fé. Essas verdades de fé não são proclamadas de maneira alheia ao ensinamento, à doutrina das Sagradas Escrituras. Na verdade, são um aprofundamento, a cristalização em fórmulas, em artigos de fé daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos revelou através da sua vida, dos seus ensinamentos e que tudo isso foi registrado nos textos sagrados. A Igreja custodia esses textos, conserva esses textos e anuncia com fidelidade esses textos que se referem, que remontam à vida e à doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Com relação ao Espírito Santo, os debates começaram no âmbito das discussões acerca da Trindade. Então, os cristãos precisaram explicar como o Deus que eles acreditam é um único Deus, mas em três manifestações, que foi definido como três pessoas. Como os cristãos poderiam ainda se afirmar monoteístas, sendo que acreditavam na divindade do Pai, sendo que afirmaram já nos primeiros séculos do cristianismo, nos primeiros concílios da Igreja, afirmaram a divindade de Cristo, portanto, duas afirmações acerca da divindade: o Pai é Deus, o Filho é Deus, e também, de maneira assim oficial, no século IV, afirmaram que o Espírito Santo é Deus. Como explicar que se trata de um único Deus, mas afirmando que essas três realidades, que depois foi definido como pessoa, são Deus, formam a unidade de Deus? Então é nesse âmbito, no âmbito das discussões trinitárias a respeito da Trindade, que se afirmou a divindade do Espírito Santo e que se elencou as principais afirmações pneumatológicas, isto é, as principais afirmações a respeito da terceira pessoa da Trindade. Nós podemos aqui, de maneira muito breve, elencar dois autores fundamentais para a compreensão a respeito do Espírito Santo no cristianismo antigo. Trata-se de Santo Atanásio e São Basílio. Eles, evidentemente, foram precedidos por Tertuliano, especialmente, e por Orígenes, mas conseguiram, a partir da experiência de fé, especialmente a partir da experiência sacramental, oferecer à Igreja um subsídio, um fundamento teológico bastante robusto que seria aproveitado posteriormente por Santo Agostinho. Santo Atanásio, na primeira carta a Serapião, mostra que o Espírito Santo não é uma criatura do Pai. Essa afirmação de que o Espírito Santo seria uma criatura do Pai era veiculada por um grupo que foi chamado de pneumatômacos. Os pneumatômacos, que assim etimologicamente significa os adversários do Espírito. Esses pneumatômacos afirmavam que o Espírito Santo seria uma criatura de Deus Pai. Teria tido, então, origem no Pai, mas não uma origem eterna e não uma origem segundo a divindade. Ele seria um ser intermediário entre o Pai e os seres angélicos e os seres também corpóreos neste mundo. Santo Atanásio, São Basílio, os padres da Igreja se colocaram de maneira assim muito veemente, contrários a esse tipo de pensamento. E tão logo afirmaram que a fórmula batismal nos indica a igualdade que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A fórmula batismal nós todos a conhecemos.
Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não foi algo inventado por nenhum papa, por nenhum padre, por ninguém da igreja. Foi algo mandado pelo próprio Cristo. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura e batizai-a em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa expressão na vida de fé, essa expressão na celebração da fé, foi um indicativo claro para a afirmação da igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São Basílio escreveu contra Eunômio e conseguiu aurir da sua experiência batismal esta percepção de igualdade entre as três pessoas divinas, que são, como nós já tivemos a oportunidade de ver, que são igualmente coeternas, que são igualmente imensas, que são igualmente onipotentes e assim por diante. São Basílio ainda faz notar que o Espírito Santo está ao lado do Pai, assim como está ao lado do Filho, indicando com isto que não há aqui nenhum tipo de subordinação, não há nenhum tipo de hierarquia, especialmente no que concerne à substância, à ousia, à natureza. O Pai, o Filho e o Espírito Santo comungam de uma mesma natureza, substância, essência, ousia, seja qual expressão utilizarmos para dizer que o Espírito Santo é igual a Deus, ao Pai e ao Filho. E a afirmação oficial a respeito do Espírito Santo foi nos dado no Concílio de Constantinopla em 381, no século IV. Na terceira parte, no terceiro artigo do credo que foi aproveitado de Niceia e a partir de Constantinopla se tornou o credo niceno-constantinopolitano, no terceiro artigo deste credo que nós ainda professamos nas nossas liturgias, se diz assim: creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador, o qual procede do Pai, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Claramente aqui o Espírito Santo é colocado na mesma altura do Pai e do Filho. Ele é chamado de Senhor, ele é chamado de vivificador. Nós bem o sabemos, conforme já tivemos a oportunidade também de abordar nessas nossas catequeses, o sentido pelo qual o Espírito Santo pode ser chamado de Senhor que dá a vida, de Dominum et vivificantem, quando analisamos a presença do Espírito Santo no decorrer de todas as Sagradas Escrituras, de todos os textos sagrados. Mas se observa claramente também que as afirmações acerca do Espírito Santo neste credo não são tão abundantes quanto são as afirmações a respeito de Jesus Cristo. Por exemplo, não é dito que o Espírito Santo é homoousios. A expressão homoousios significa consubstancial, que nós professamos neste credo com relação a Jesus e ao Pai. Jesus é homoousios, é consubstancial ao Pai, tem a mesma substância do Pai, a mesma natureza do Pai. Esta afirmação forte a respeito da divindade de Cristo não foi utilizada pelos padres conciliares acerca do Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que não se tinha claro o fato de que o Espírito é Deus tal como o Pai e o Filho. Por isso se utiliza ao Espírito a expressão, o termo Kyrios, o termo Senhor, reservado muito, no Novo Testamento especialmente, a afirmações a respeito de Deus, a respeito de Cristo e do exercício do seu senhorio. Por isso, este credo está intimamente vinculado às afirmações bíblicas. São Paulo dizia que o Senhor é Espírito, né? O Kyrios é pneuma, o Senhor é Espírito. Mas, apesar de que no credo a afirmação de que o Espírito Santo seria da mesma natureza, da mesma essência que o Pai e o Filho não apareça, os padres da época, como os que já mencionamos, utilizavam esta terminologia para discorrer sobre o Espírito Santo. Chamavam o Espírito Santo, sim,
de consubstancial ao Pai e ao Filho, consideravam o Espírito Santo na igualdade de natureza ao Pai e ao Filho. Há um outro autor, para nós concluirmos essa nossa catequese de hoje, há um outro autor importante para a compreensão acerca do Espírito Santo. Trata-se de Santo Agostinho. Santo Agostinho abordou a pessoa do Espírito Santo na sua obra sobre a Trindade, De Trinitate. Santo Agostinho ali começa a desdobrar as consequências da afirmação cristã de fé num Deus triuno, num Deus uno em sua essência, em sua divindade, mas trino nas pessoas. E Santo Agostinho explicou, com muitos exemplos, com muitas imagens, as relações que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas, quando Santo Agostinho tece considerações acerca especificamente da pessoa do Espírito Santo, ele então elenca 3 atributos específicos do Espírito Santo, a partir da perspectiva do dom, a partir da perspectiva da caridade e a partir da perspectiva da comunhão. O Espírito Santo, dizia Santo Agostinho, é o dom do Pai para nós. Por isso, ele é chamado de o dom por excelência, o dom com D maiúsculo. Ele é a fonte de todos os dons. É o presente do Pai a nós que peregrinamos ainda neste mundo. Ele, que como nós já também observamos, move, governa e vivifica a Igreja, levando-nos à compreensão plena da verdade do Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo também é o Senhor da comunhão. Onde há a presença do Espírito, há comunhão. Isso desde a Trindade. Ele é a comunhão do amor entre o Pai e o Filho. Daqui também essa terceira característica do Espírito, que é a caritas, a caridade, o amor. É de Santo Agostinho aquela expressão, aquela comparação bastante conhecida de todos nós cristãos. O Pai é o amante, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. Então, o Espírito Santo, caridade, o Espírito Santo, amor, vincula, gera comunhão entre o Pai que ama e o Filho que é amado pelo Pai. Assim também ocorre não só no seio da Trindade, na relação intratrinitária, no que nós chamamos de Trindade imanente, na Trindade em si mesma, mas ocorre também na história da salvação e na vida da Igreja. Onde há a presença do Espírito, há comunhão. Onde há a presença do Espírito, há uma comunhão gerada não pela coação, não pela legislação, mas pela caridade, pelo amor. Então, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo de Deus gere em nós, em nossas comunidades, caridade e a comunhão fundada, baseada na caridade. Amanhã nós veremos, na sequência dessa catequese, numa continuidade do tema de hoje, a questão do filioque, a questão a respeito da processão do Espírito Santo do Pai e do Filho, ou só do Pai por meio do Filho, e as divisões, as diferentes perspectivas entre a teologia ocidental e a teologia oriental. Deus abençoe você.